Medo? Na infância. Que eu mais tinha medo. De casar. E realmente foi ruim mesmo. Não, eu tinha medo, acho que da morte. Hoje em dia não mais, inclusive. É engraçado. Eu não tenho mais medo da morte, mas na época eu tive muito. De perder a minha avó. Eu fui muito próxima dela, muito, por muito tempo. A minha avó, ela teve câncer quando eu tinha 5 anos de idade. E aí ela se curou. Assim, demorou bastante pra ela se curar, mas ela se curou. E ela sempre dizia que o único motivo pelo qual ela tinha se curado foi porque ela queria cuidar de mim, que ela queria me ver crescer. Aí ela teve quando eu tinha 5, ela melhorou. Depois de um tempo ela teve câncer de novo. E aí eu fiquei com muito medo, né? Porque eu falei, meu, se o único motivo da minha avó não ter morrido foi porque ela queria cuidar de mim, agora ela tá com câncer de novo, tipo, a culpa é minha. Então eu tive um pavor imenso de perder ela. Ela morreu em 2013, foi uma fase muito complicada pra mim, porque eu realmente me culpei muito. Por mais que eu soubesse que não era minha culpa, porque câncer não é culpa de ninguém. Mas eu acho que, mesmo sem querer, foi uma cobrança que foi colocada em cima de uma criança, por mais que não fosse algo que eles queriam, porque eles só queriam falar, tipo, nossa, olha como sua avó te ama, seja grata a ela, ame ela de volta. Mas pra mim foi muito além, pra mim foi, tipo, a vida da minha avó depende de mim, então eu não posso fazer nada de ruim, nada de nada, porque ela tá viva só por causa de mim. Uma vez eu me perdi, então foi a pior coisa. Eu me perdi dela, eu tava me olhando umas lojas de brinquedo, ela foi dar uma olhada, né, em roupas. Quando eu olhei pra trás eu não tinha visto mais ela, então eu praticamente andei a cidade inteira procurando ela e ela tava lá atrás e eu não tinha visto. Quase me bateu. Quase me bateu. Tava aqui o tempo todo, menino, você saiu, se eu não te vi, eu não te vi. Eu sempre tive medo de barata, na verdade, eu tenho medo até hoje. Bom, eu tinha muitos medos. Eu tinha medo do escuro, De ser rejeitado, de perder minha mãe, de não ser amado, de altura. inseguro ali, né? De ir preso. Minha mãe botava uma pressão na gente quando a gente tava causando e tava quebrando tudo. E aí ela falava que ia mandar a gente, que a perua ia buscar a gente lá na porta de casa pra levar a gente pra FEBEM. Então esse era um medo que eu tinha real de ir preso. Ainda dá uns cagacinhos de vez em quando na rua, você tá fazendo alguma coisinha assim. Alerta de gatilho, mas acho que do meu avô. Ele era um molestador de crianças. É bem pesada essa parte. Então, quando minha família descobriu, meus pais conversaram com a gente, porque a gente morava a família toda no mesmo quintal. Era a casa da minha família, em cima, um pouco pra frente a casa dos meus avós, pra trás a casa dos meus tios. E aí, quando a família descobriu, meus pais vieram conversar com a gente, eu comecei a ter medo disso. Por mais que eu nunca, não me lembro, pelo menos, de ter uma experiência traumática desse tipo, eu tinha bastante medo, porque assim, eu ia brincar no quintal, eu via ele observando lá de cima, às vezes até gravando, né? Aí eu entrava correndo pra dentro de casa, eu tinha muito medo. Eu nem entendia direito porque eu tinha medo, mas eu tinha medo. A gente descobriu porque ele nem chegou a tocar na minha irmã, mas fez gestos pra ela, e aí ela contou pros meus pais, foi assim que a gente descobriu. Mas pelo visto a família do meu pai já sabia, né? E aí eles defenderam meu avô. Tanto que até hoje eles não têm muito contato com a gente. Minha mãe, ela sempre acreditou em tudo, digamos assim. Ela já passou pelo evangelho, já passou pela igreja católica, já passou pela Umbanda, já passou, né, por quando ela estava sozinha no mundo, vinha pessoas e falava, pô, vai pra cá, vai pra essa direção que é a melhor. Então a gente passou por várias religiões. Com isso, o que aconteceu? Minha mãe, com pouco grau de instrução, ela causou medos, criou traumas, através do misticismo, né? Muitas coisas. Desde espíritos do mal a vultos dentro de casa. Pô, você acredita que toda vez que eu tenho que passar pelo corredor, eu tenho que pedir licença pra um homem de chapéu preto que fica fumando aqui na escada? Tipo, isso para as crianças de 11, 10, 8 anos, nessa faixa etária, no escuro, à luz de velas, tipo, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu sempre tive muito medo de escuro, mas porque a minha mãe me teve muito nova. E pessoas novas, elas não têm muito juízo, assim, e ela ficava me assustando quando era criança. Ela apagava todas as luzes da casa, e aí ela ficava me chamando, quando eu encontrava com ela me dava um susto. E aí ela descobriu isso porque eu não tava conseguindo mais dormir à noite. E ela me levou no pediatra, e aí a pediatra contou que era por isso. Então, pessoas jovens tendo filhos. A minha mãe, ela tinha um quadro, né?
Um quadro bem grande, assim, de quando ela era mais nova. E aí, eu achava que eu tinha 2 mães. Porque tinha a do quadro, que era bem diferente de como ela tava, e ela, né, propriamente dita. E aí, sempre quando eu ia dormir, eu queria que ela virasse o quadro, porque eu achava que a mãe do quadro ia me pegar e eu achava que ela era ruim, por algum motivo. E aí eu tinha muito medo de ficar no quarto sozinha e de sonhar com aquela outra mãe. E aí depois que eu cresci, eu fiquei assim, gente, que besteira. Porque o galo da minha avó que me atacou. Acho que eu tinha de cachorro, por conta dos cachorros mesmo que me mordia. Minha avó tinha muito cachorro também. E eu sempre gostava de brincar com os cachorros. E aí eles me mordiam e aí eu meio que fui criando um bloqueio. Até que eu fiquei com medo mesmo. Aí eu fui crescendo, fui perdendo. Mas quando eu era criança, eu tinha medo de cachorro. De gambá. Eu lembro que quando eu era criança, tinha a história do chupacabra. Ninguém sabia como chupacabra era. Aí um belo dia, lá na minha casa, eu tava saindo da minha casa pra casa da minha avó. E aí, quando eu saí na porta, eu vi um bicho, que não era um gato, não era um porco, não era um rato, não era nada. Aí eu falei, o que é isso? É o chupacabra. Chorei muito e fiquei desesperado. Minha avó veio, minha mãe veio, ninguém sabia o que era. E no final do conto, era um gambá. E aí meio que eu tomei um trauma e eu não gosto muito de história de gambá, não.